Sheshan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Mohara Tidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, com a primeira metade do shloka número 25. Esse shloka é extremamente importante, prestem bastante atenção. Ele é curtinho, mas ele tem bastante conteúdo e a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Ele diz o seguinte: Shodhanam shamanam cheti samasadhaushadam dvidha. Então, vamos lá palavra por palavra. Shodhanam, shamanam. Essas duas palavras são extremamente importantes dentro do conhecimento ayurvédico, principalmente quando a gente está falando de tratamento. Então, a palavra Shodhana é um método de tratamento, é um mecanismo terapêutico. Dentro da fisiologia ayurvédica, a gente entende que você está extraindo do corpo aquilo que está gerando desequilíbrio. Então, imagina que tem um dosha que está viciado dentro do corpo ou que está gerando algum problema, alguma confusão, e você tem instrumentos, você tem mecanismos para extrair aquele dosha de dentro do corpo. Quando você faz isso, você vai estar fazendo Shodhana. Então, imagina que você está num lugar, que você está numa boate e tem uma confusão dentro da boate, tem uma briga dentro da boate. Os seguranças da boate pegam as pessoas que estão brigando e jogam elas para fora da boate. Então isso é mais ou menos o nosso método de Shodhana. Pensa como você, de repente, na sua vida, muitas vezes você aplica isso para lidar com problemas, para lidar com confusões. A gente muitas vezes exclui o motivo de preocupação ou o motivo de problema da nossa frente. E vocês vão estar fazendo Shodhana se vocês aplicam essa lógica. Shamanam é diferente. Shamanam é quando você tenta apaziguar a situação. Então você tem doshas dentro do corpo que estão gerando desequilíbrio e em vez de você excluir eles, extrair eles do corpo, você tenta acalmar eles dentro do próprio corpo. Isso aí é um método que a gente chama, não? Então imagina que você tá num jantar de família, agora no Natal e no Réveillon, né? A gente teve vários desses encontros familiares, e aí tem aquele tio, né, que arruma confusão, ou então aquele primo que começa a brigar com a prima e tal, e a mãe ou a tia vai lá e ela tenta acalmar todo mundo, ela conversa com as pessoas para que todo mundo dá uma acalmada nos ânimos. Isso é a ideia de Shamanam. Então, em vez de você excluir essas pessoas da família ou da festa, você tenta acalmar as pessoas, achar um mecanismo diplomático, né? Então, se Shodhanam é um mecanismo de guerra, o Shamanam é um mecanismo de diplomacia, mais ou menos. Cha iti, então, cha, a palavra literalmente significa e, né? É uma palavra aditiva, e iti significa então, é uma palavra que normalmente indica conclusão, raciocínio conclusivo. Samasadaushadam, então samasa é uma palavra que a gente usa em termos até gramaticais, quando a gente fala um samas ou um samastapada, quando você pega em sânscrito duas palavrinhas e você junta elas e as duas juntas acabam tendo um sentido diferente, a gente chama isso de samas. Então, samas é um grupo. E a palavra samas também significa todos. Tudo que está envolvido num determinado... todos os agentes num determinado grupo. Que grupo? Aushadham. Então, Aushadha é o grupo dos medicamentos, o grupo das terapias, de tudo aquilo que é terapêutico, que é medicinal. Então, dentro do conjunto das medicinas, Samasadaushadham, então dentro do grupo dos remédios das medicinas, você consegue encontrar dvidha, dois tipos de medicinas. Você tem medicinas que fazem Shodhanam e você tem medicinas que fazem Shamanam. Isso é muito fundamental porque toda vez que um médico, que um Vaidya, ele olha para um paciente, ele precisa entender o estado no qual os doshas estão atuando naquele corpo, naquela pessoa em particular.
dependendo do estado no qual os doshas se encontram, da estação do ano, da vida da pessoa, da capacidade, da força física daquela pessoa, o médico ele tem que decidir se ele vai apaziguar aquele problema, ele vai tentar controlar aqueles doshas, ou se ele vai excluir os doshas do corpo. Os métodos pelos quais a gente faz Shodhanam são os métodos que são muito famosos, que todo mundo ama, que a gente chama de Panchakarma. E você percebe que a utilização do Panchakarma, se você fizer um Ayurveda de acordo com os Samhitas, é muito diferente da maneira como a gente vê o Panchakarma comumente utilizado por aí. Então, essa ideia de que o Panchakarma é um detox, ou essa ideia de que o Panchakarma é um spa, por exemplo, a pessoa pensa, eu fui num spa lá no Kerala e eu fiz um Panchakarma, é uma coisa rejuvenescedora, ou para se sentir relaxado, fiz lá um Abhyanga, isso é um Panchakarma. Não é. Do conceito que o Ashtanga Hridaya explora, que ele na verdade só está ecoando os pensamentos do Charaka Samhita e do Sushruta Samhita também, o Panchakarma é uma terapia de Shamanam, é um Shamanam Chikitsa. E para você fazer Shamanam Chikitsa, você precisa ter vários critérios que têm que ser completos. Quando você vai num terapeuta ou num spa e você recebe uma massagem, você faz uma dieta específica e você se sente melhor no final, provavelmente você fez Shamanam Chikitsa. Você deu uma acalmada naqueles seus problemas. Sabe que você está muito estressado, você fala, vou dar uma caminhada, vou sair, vou dar uma volta, ou então vamos passar o final de semana na praia, e aí você pega uma praia, você dá uma relaxada. Isso tudo é Shamanam Chikitsa. Você está se acalmando, você está diminuindo a perturbação dos doshas sem necessariamente excluir eles do corpo. No momento que a pessoa ela está com os doshas muito agravados, que é o pré-requisito número 1 para você fazer um Panchakarma, para você fazer Shodhanam Chikitsa. O pré-requisito número 1, que é listado pelo Charaka Samhita, ele chama de Bahu Dosha. Então, Bahu Dosha significa os doshas têm que estar muito agravados. Se os doshas estão muito agravados e a pessoa ela tem uma força boa, se ela tem um bala decente, a palavra bala significa força, então se essa pessoa tem força para aguentar o procedimento de Shodhanam, aí então o Vaidya, o médico, ele pode dizer, tá bom, vamos fazer um Virechana, um Vamana, um procedimento de Yoga Bhasti, vamos fazer um Rakta Mokshana até. Então, e a gente vai falar de tudo isso com muito mais cuidado, então eu não estou me preocupando aqui de definir para vocês quais são os 5 karmas e quais são as terapias de Shodhana, mas o fato é que entendam o conceito. Ele está aqui no primeiro capítulo, já introduzindo essas ideias para vocês. E é fundamental que essa semana vocês levem para casa de forma bem firme essa ideia. Se você faz um Panchakarma, um Vamana, por exemplo, uma terapia de vômito, um Virechana, por exemplo, uma terapia de purgação, isso são terapias nas quais você está tentando extrair do corpo aquele dosha, aquele mecanismo que gerou um problema. Então você teve um problema no corpo, pega esse problema e tenta extrair ele do corpo. Isso é Shodhanam Chikitsa. Para isso acontecer, existem pré-requisitos. E um primeiro pré-requisito é que esses doshas estejam muito, muito acumulados, que a gente chama de Bahu Dosha. Se você pega um paciente e você percebe que ele não está com um dosha tão acumulado assim, o que é possível, ou o paciente tem os doshas muito acumulados, mas ele não tem força o suficiente para aguentar o procedimento de Panchakarma, que é um procedimento muito traumático e muito estressante, e tem que ser estressante mesmo, para os doshas poderem sair do corpo. Se ele não tem condição de encarar esse tipo de procedimento, um procedimento tão sério e tão duro quanto um Shodhanam Chikitsa, quanto um Panchakarma, o médico pode optar por fazer Shamana Chikitsa. Então ele vai prescrever, por exemplo, remédios. Quando o seu médico ele te prescreve alguns remédios, ele está, via de regra, fazendo Shamana Chikitsa. Toda vez que a gente vê um paciente ou que a gente pensa em terapia do ponto de vista ayurvédico, você tem que entender essa subdivisão. Se você está prescrevendo uma cápsula, por exemplo, ou se você está falando para a pessoa tomar um chazinho, você está fazendo Shamana Chikitsa. Se você está modificando a dieta, se você está inserindo mudanças no estilo de vida daquela pessoa, se você está recomendando ela acordar mais cedo, raspar a língua, seja lá o que for, via de regra aqui você está atuando no campo de Shamana Chikitsa. Então você está tentando apaziguar os doshas dentro do corpo da pessoa.
Quando esses doshas são muito agravados e os pré-requisitos que são bastante claros, expressos nos samhitas, são encontrados, você pode optar por fazer Shodhanam Chikitsa, então excluir os doshas do corpo, por meio de inúmeras terapias, entre elas os 5 karmas, que a gente chama de 5 pancha, procedimentos karmas, que a gente chama pancha karma. Então, esse shlokinha, ele está introduzindo para a gente essa ideia dos 2 tipos de aushadha. E em seguida ele vai expandir esse conceito, mas lembrem desse shloka na semana que vem, porque é fundamental que vocês tenham isso muito claro, revisem esse vídeo, leiam de novo esse shloka, tenham muito claro essa terminologia, a ideia de Shodhanam e de Shamanam na sua cabeça, que isso fique bastante claro para que a gente possa avançar, porque na semana seguinte a gente vai expandir esse conceito e se ficou alguma dúvida em relação a isso, vocês vão embolar o meio de campo na semana seguinte e na outra. Então, é muito importante, por isso que eu boto um videozinho só por semana e sempre um vídeo curto, para dar a oportunidade de vocês revisarem esse conteúdo ao longo da semana. Então, o ideal é que esse vídeo seja visto mais de uma vez, às vezes 2, 3 vezes ao longo da semana. O ideal é que numa semana vocês repitam esse shlokinha. Abre o vídeo e uma vez por dia lê ele 3 vezes o shloka. Então, se vocês já chegaram até aqui, vocês realmente estão interessados e estão se dedicando ao conhecimento ayurvédico, ao conhecimento ayurvédico de acordo com os samhitas, então é interessante que agora, aos pouquinhos, vocês comecem a ter um regime de estudo um pouco mais orientado. Agora, percebe, um vídeo de 10 minutos, se você vir esse vídeo 3 vezes numa semana, você gastou meia hora em uma semana. Isso também não é um excesso, né, de estudo. Se você pegar um shloka desse e você repetir ele 3 vezes por dia até a próxima semana, você não vai gastar nem 1 minuto fazendo isso. Então, e isso vai garantir que você sedimente esse conhecimento. Eu, por exemplo, no meu estudo dos samhitas, eu leio esses samhitas todos os dias. Uma vez por ano, eu leio o charaka inteiro, o Ashtanga inteiro e o Sushruta inteiro. E todos os dias de manhã eu sento e eu leio 1 ou 2 capítulos inteiros, cantando eles em sânscrito. Então, o capítulo 1, por exemplo, que a gente está agora na metade, mas passou já da metade, ele me demora cerca de 20 minutos para fazer uma leitura dele. Então, esse tipo de rotina que é esperado de um estudante de Ayurveda de acordo com os samhitas. E é esse tipo de rotina que eu vou, aos poucos, começar a esperar e a cobrar um pouco mais de vocês. Percebam que vocês estão aqui estudando através do YouTube e é um curso que é de graça. Se você não tiver motivação interna para correr atrás, para ler e revisar, não tem como, não tem nenhum professor, não tem certificado, não tem prova de final de curso. Eu estou aqui a serviço de vocês, à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu tento sempre responder. Mas esse curso, esse mecanismo, ele é todo aqui para vocês. Então tirem proveito disso, usem e abusem desse material. Aproveitem esse momento para se dedicar e se aprofundar no estudo dos samhitas. Bom, esse era o meio shlokinha que eu iria ler com vocês hoje. Na quarta-feira que vem, a gente vai ampliar o nosso conhecimento sobre os aushadas, sobre os tipos de terapias e de remédios, e a gente vai precisar aplicar essa ideia de Shodhanam e de Shamanam da forma como a gente viu hoje. Eu aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.